uma coisa que não otimiza o nosso tempo nem o nosso dinheiro? O quê? Imposto. Ah, não? Imposto de renda. Yeah. Então, você tá prestando atenção? Eu tô. Você falou sobre imposto, consórcio e psicologia, Gê, é muito A assunto. gente vai falar sobre imposto de renda em investimentos. Ah. Para isso, eu trouxe uma pessoa que, além de ser uma mulher charmosa, inteligente, é uma das maiores especialistas em imposto de renda sobre investimentos do Brasil. Eu tenho a honra também de apresentá-la como professora do Me Poupe Mais, que é a nossa plataforma que será lançada em breve. Com vocês, Jéssica Garcia! Ei! Grande Jéssica! É verdade que as pessoas deixam de investir porque elas não querem pagar imposto? É verdade. Muitas pessoas estão na poupança ainda, mesmo escutando a Natália falando isso há muito tempo. Muito tempo, nem eu me aguento mais. Não gente. é? Nossa, preguiça. Porque, mas se eu for pro CDB, só um CDB que é um pouquinho melhor, ali já tem imposto. Eu não quero pagar imposto. Você quer pagar imposto? Não, Pois é, mas você quer ganhar mais? quero. É como se fosse um pedágio, assim, sabe? Eu quero ficar na cidade. Você não quer ir pra praia? Eu quero, mas tem pedágio. Então, mas se você não passar no pedágio, você não chega na praia. A mesma coisa. E significa que você estará ganhando dinheiro. Então, essa é a primeira coisa que eu queria muito que você desmistificasse. Imposto de renda sobre investimento. É mesmo só pra quem ganha dinheiro? Você tem que ganhar alguma coisa pra pagar, certo? Vamos pensar assim, a gente tava na poupança, o dinheiro tava tudo na poupança. Aí não tinha imposto de renda. Mas também tava perdendo pra inflação, tava ganhando nada. Melhor que deixar embaixo do colchão? Sim. Investimento ruim? Talvez nem considerado investimento. Agora foi pra um CDB ou qualquer outro investimento que tenha de renda fixa mesmo. A pessoa vai melhorar a sua renda. E ela vai pagar sobre o rendimento. Então, você colocou lá R$1.000, tirou 1.100. Sobre aquele 100, um pedacinho daquilo vai ser imposto. Então não está comendo o dinheiro que você colocou. Você vai pegar um pedaço daquilo que rendeu apenas. Então, quando a gente fala de imposto de renda, essa é a regra normal dos investimentos. A gente tem exceção? Tem exceção, tá? A gente vai falar mais pra frente de exceção, mas no geral, os investimentos, quando você começar a pôr o pezinho no investimento, fica tranquilo, que só sobre o que render que vai ter imposto. Explica pra gente a questão da tributação, e quando a gente fala tributação, é a cobrança de imposto sobre os seus investimentos, na renda fixa, que é a história da poupança, que é um CDB que todo mundo que me acompanha já conhece. Tesouro Direto também segue essa mesma regra de tributação, que quanto mais o tempo passa, menos imposto você paga. E, inclusive, tem investimentos que não tem cobrança de imposto de renda. Explica pra gente essa tabelinha, a questão de prazos, por favor, Jéssica. Quando a gente fala de imposto de renda, existe uma tabela progressiva. Progressão, aumento, né? Então, quando a gente tem assim, a gente tem várias faixas que vão aumentando ali e a gente vai pagando. Mas isso que a Natália falou tá certo, tá? Vai diminuindo o quê? A alíquota, tá? Então vai aumentando o quê? O tempo, tá? Quando a gente fala de imposto sobre investimentos, aumenta o tempo. Quanto mais tempo deixa, menos imposto paga. É assim que funciona quando o investimento tem imposto de renda, né? Exato. Tem aqueles que são isentos, mas quando tem imposto de renda, quanto mais tempo você deixar lá sem resgatar, sem mexer, porque até a Nath fala muito, né? Guardar é diferente de investir, né? Guardar, você guarda a tua toalha lá no banheiro. Mas aí, quando você passa a investir, de fato, tem imposto retido, beleza, deixa mais tempo, menos imposto. E começa em 22,5% e termina em 15%. Exatamente. Comparando poupança, que é um investimento isento de imposto de renda, com o investimento basicão, que pode ser o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, ou um CDB 100% do CDI, que assim, toda corretora tem, todo banco digital tem, até o app Me Poupe tem seu 100% CDI lá, bonitinho, Boa. seguro. Então, olha só, para quem investiu R$5.000, tá? Em um ano, na poupança, isso significaria, lembrando com a taxa de juros de hoje, tá? Na poupança, você teria R$5.361, tá? Marca aí 361 de lucro. Num CDB 100% do CDI, já descontando imposto de renda, seriam R$492. Já descontando imposto. Já descontando imposto, ou seja, é mais... Cadê? É Mais de 361. R$100. Em um aninho só. Agora, olha em 2 anos o que acontece. Na poupança, você teria 5.748, ou seja, 748 de lucro. Já num CDB 100% do CDI, cadê 2 anos aqui? Então, 748,
que seria R$ 6.075. E assim, quanto mais o tempo passa, pior fica a conta para a poupança, porque o imposto diminui, afinal de contas, a partir de 2 anos você vai para alíquota menor e os juros compostos estão ali. Meu filho tá, Comendo. tipo, trabalhando como se não houvesse amanhã, porque Como ele trabalha, Natália? trabalhando. Pena que não é todo mundo que tá vendo você fazendo dancinha do trabalhando. Meu Olha, Deus como do se não céu. houvesse amanhã. Explica pra galera, que eu acho que tem muitas dúvidas em relação a isso. Diferença entre pagamento de imposto e declaração de imposto. Não necessariamente o que você declara, você vai ter que pagar. Não mas necessariamente o que você pagou, você vai ter que declarar. Então, como é que funciona essa diferença? Eu gosto de pensar, e assim, talvez você que esteja me escutando não seja dessa época, e se você não for dessa época, tudo bem. Mas sabe aqueles desenhos de antigamente, assim, que tinha o Goku e o Vegeta, assim? Sim. Não é da minha época, vou dar um Google, não, só um minuto. Dê um Google. É pós a sua época, mas ela é pós a sua época isso aí. Não, eu nasci bem depois disso. Não tenho certeza sobre essa informação. Mas enfim, eles faziam fusão de corpos e se tornavam um só. A declaração de imposto de renda, quando a gente fala, a declaração de imposto de renda ela é um encontro de contas. Então, tudo que aconteceu vai se encontrar ali e a partir daquele momento você vai ver. Vai ter que pagar mais imposto? Não vai ter que pagar? Ou vai ter um dinheirinho para restituir? Então, é um momento que se encontra tudo e vem alguém e diz, vai ter que pagar. Vai ter que restituir. Ou não, tá tudo no 0 a 0, tá tudo certo. Então, a declaração de imposto de renda ela é anual, uma vez por ano, e tem critérios que obrigam a pessoa a fazer ou não. São 7, 8 critérios e a Receita diz isso todos os anos. Tem que ficar de olho, porque ela todo ano sai uma instrução normativa, uma lei, né, uma legislação sobre isso. Mas tá, Jéssica, isso quer dizer que eu vou ter que pagar? Como eu falei, não. A declaração é um ajuste anual. Pode ser que você tenha até que receber. Esses dias, inclusive, eu fiz uma declaração de imposto, a pessoa estava com o CPF bloqueado, porque estava obrigada a fazer a declaração, não fez. E aí ela ficou com o CPF bloqueado, fui lá, fiz a declaração para ela vai restituir. Então ela vai pegar de volta a grana, né? Exato. E lembrando que não necessariamente você vai ter esse encontro de forças, né? Esse ajuste de contas na declaração. Muitas vezes nos investimentos, você paga sem nem precisar ir lá e fazer um boleto, que a gente chama de carnê leão. Às vezes você nem vê que pagou, é o que acontece na renda fixa, por exemplo, Jéssica vai falar mais sobre isso. Ou pode ser que você tenha que pagar na hora, do tipo, aqui se faz, aqui se paga. Acho que é legal também explicar quando é que eu faço esse pagamento só na declaração, só depois da declaração, dependendo se eu tiver que pagar, e quando é que eu pago o meu imposto na hora que eu recebo a grana, sempre com lucro, né? Lembrando isso, se você teve um prejuízo numa operação de investimento, não necessariamente, você não vai ter que pagar imposto sobre aquilo. Então explica isso pra gente. Quando a gente tá falando de pagamento no dia a dia, quando é que eu pago imposto no meu dia a dia? As pessoas ainda não se perceberam, muitas das pessoas, mas imposto de renda tá no nosso dia a dia. Então, eu sou CLT, eu vou ter um pedacinho de imposto retido na fonte se eu já tô recebendo um pouquinho mais. Então, ok, meu empregador vai pegar isso. Se eu tô investindo num CDB, o lucro, esse rendimento que teve no CDB, um pedacinho fica retido ali e isso vai direto, não sou eu que recolho, vai direto. Fazem o trabalho por você. Agora, quando eu tô falando de bolsa de valores, por exemplo, aí muda de figura. Acabou o almoço grátis, é você que tem que calcular, é você que tem que pagar, é você que tem que fazer uma DARF, né, que é o documento para arrecadar esse imposto. E aí, ok. Quando é que eu faço isso? Quando eu vendo. Quando eu vendo com o quê? Com lucro. E quando esse lucro é tributável. Então é isso que a gente falou. É imposto de renda. Sempre vai ser sobre dinheiro recebido. Renda recebida. Se você é autônomo, sobre a renda que você está recebendo aí. Como autônomo, tem imposto também. E aí isso é pago mensalmente durante o ano. Na declaração, quando é que eu pago? É quando o encontro de contas falou assim, não, peraí. Você é CLT e você também é MEI, que é possível ser os dois. A gente até fala mais isso no curso, dentro da Me Poupe Mais. Então, você pode ser CLT e MEI ao mesmo tempo? Pode. Só que daí, durante o ano, o seu empregador aqui está recolhendo imposto sobre o quê? Sobre a tua renda como CLT. E você, como MEI, não está recolhendo imposto, né? Você está recolhendo só o teu DAS lá, mas o imposto de renda tal, você não está recolhendo. Está recolhendo só uma guia fixa por mês. E aí, quando junta as duas, elas se fundiram. As rendas se somaram na declaração. E aí pode ser que mudou de alíquota, né? Mudou a faixa de pagamento de imposto, o percentual que tem que pagar de imposto. Então, se mudou, você vai ter que pagar imposto na declaração. Mas agora, em relação a investimentos, na declaração você não paga imposto nenhum, nunca, sobre investimento de bolsa. Sobre os outros, na maioria das vezes, é o que a gente chama de exclusivo na fonte. Foi só lá na hora do resgate, na hora que rendeu. Mas tem exceção,
que é a parte de previdência. Afinal de contas, como a previdência privada, que lembrando, não é o único nem o melhor investimento para sua aposentadoria, é apenas um dos tipos de investimento que tem, entre outras vantagens, a questão de poder ter ali um benefício tributário na hora da declaração e de receber ou pagar imposto de renda. Jéssica, explica assim, de um jeito mais simples possível, quando é que vale a pena, do ponto de vista tributário, fazer uma previdência privada? Primeira coisa que a pessoa precisa entender. Previdência privada para fins de valer a pena tributariamente, né? Esse benefício fiscal que a Nath falou. Se você faz agora, o benefício vem só no ano seguinte, tá? O benefício não é agora para a declaração desse ano. Primeira coisa para deixar muito claro. E ó, se você quer entender a fundo, lembrando, tem aula específica também, tá? Previdência privada é um assunto que rende uma aula inteira, então a gente vai falar resumidamente aqui. Previdência privada. A gente tem 2 tipos de previdência. PGBL, de P de pato, de P de pode abater do imposto. PGBL, de P de pato, de P de pode abater do imposto. E o VGBL, de V de vida, de V de tá vedado, não dá para bater. Entendendo que existem esses dois para fins fiscais, tributários, benefício fiscal. O que importa é o P de pato, tá? P de pode abater, é isso. O PGBL é vantajoso para quem? Para quem está pagando imposto ou para quem quer restituir mais. Ah, é possível restituir mais? Depende, gente. Se você ficou com R$1.000 retido durante o ano, 1.000. E aí na declaração já tá dando 1.000 para restituir. A Receita não vai tirar do bolso dela e vai falar, pega mais 1.000. É o máximo que você teve retido durante o ano. É o máximo que você pode pegar de volta. Tá? Porque tem gente que me falou, ai, mas eu fiz e não recebi de volta. Tá, mas quanto que você tinha retido? 1.000. E quanto que... A pessoa queria receber mais. A pessoa queria que o dinheiro saísse do bolso da Receita para ela. Isso não acontece, tá? O máximo, o teu dinheiro que foi, o teu dinheiro volta. É isso. Primeira coisa. Como é que a gente vai saber se é vantajoso? Eu sempre digo, é simulação. É caso a caso. Você vai fazer o quê? Vai baixar o programa do imposto de renda chamado IRPF. Ainda não temos 2024, mas pode ser o 2023 para simular, não tem problema nenhum. Vai baixar o programa. Jéssica, mas não sou eu que faço minha declaração. Não tem problema, você precisa conhecer o que acontece com o seu imposto, com o seu dinheiro, então você vai baixar o programa. Baixa lá o programa e você vai fazer uma simulação. Vai colocar lá qual que é a tua renda. Espero que você saiba a tua renda. Coloca a tua renda. O quanto que ficou retido no INSS, imposto de renda, lá, coloca. Se você tiver dependente, coloca o dependente também. Se você tiver pagamento de médico, plano de saúde, dentista, educação para seus filhos, coloca tudo isso lá na parte de pagamentos. O programa é didático, tá? Você vai escutar isso aqui enquanto você abre o programa, você vai entender perfeitamente o que eu estou falando, mesmo sem ver. Depois te recomenda, né? Se é melhor você fazer a declaração simplificada. Ou completa. Ou a completa, que é onde o PGBL mostra a sua vantagem. Exatamente. Então, assim, ó, mesmo que, eu nunca fiz uma declaração completa, para mim é sempre vantajoso simplificada. Pode ser que se torne vantajoso fazer pela completa, para você receber mais ou para você pagar menos. Entendi. E aí isso vai ser através de uma simulação. Vai lá na parte de pagamentos, vai ter lá Previdência Privada, FAP, coloca lá um valor absurdo. Coloca tipo R$100.000. E aí ele vai te dizer, 100 mil é muito. Não precisa ser tudo isso. O máximo que você pode colocar numa previdência privada, de acordo com a sua renda, o programa vai te dizer, é X. Pronto, ele te diz quanto você pode investir e quanto que isso se tornaria, quanto que isso iria abater do teu imposto. Agora, só explica essa dinâmica, né? Qual é o efeito da Previdência PGBL para declaração ou para retomada, digamos assim, né, do dinheiro do leão? Como a gente falou antes, a gente estava falando de investimentos que tem imposto de renda retido e tudo mais. Quando a gente está falando de previdência, a previdência funciona diferente, tá? Você coloca a previdência numa outra caixinha mental na sua cabeça, porque apesar de ela ser um investimento, ela funciona, falando de imposto, de uma forma diferente. Toda ela funciona diferente. Então, a previdência, ela, nesse benefício, 12% da sua renda, você pode colocar numa previdência privada, e isso vai abater da base de cálculo do imposto. Tem um imposto de renda, tua renda foi 100 mil, você ganhou 100 mil do teu trabalho. 12% a menos por você ter colocado dinheiro num investimento. Então, até para tentar traduzir aqui, né? Em números, né? Então, lembra que a Jéssica falou lá no comecinho que existem faixas de alíquotas? Sim. E que é progressivo. Então, quanto mais você ganha, mais imposto você paga. Então, o que ela está dizendo é o seguinte, olha, quando você faz um PGBL, o leão entende... É como se fosse uma bariátrica. Mas começou. Nossa. Começou. Vou explicar. É como se fosse uma bariátrica. Então, ele vai colocar tipo um balão dentro do seu estômago. Não é exatamente uma bariátrica, é um balão. E ele vai falar assim, olha, é esse espaço aqui ocupado por dinheiro que será
tributado, digamos assim. Porque uma parte dessa renda não vai ser cobrada, porque esse dinheiro tá lá no seu PGBL. Então, em vez de eu tributar os 100 mil anuais que você recebe, se você colocou 12% da sua renda, significa que 12 mil reais não serão... É como se eu não tô vendo esses 12 mil. Logo, eu vou olhar e vou tributar os 88 mil reais. Então, é sobre este dinheiro que eu vou olhar e tributar. Entendeu? Sim. Perfeito. Praticamente uma bariátrica. Nossa, que exemplo. Só é importante dizer que não é que ele não tá vendo agora, mas quando você resgatar, vai tributar tudo. Lembra que a gente falou que sempre tributa só sobre o lucro, só sobre o que rendeu? Não nesse caso. Porque você está tendo um benefício agora, você está só antecipando um negócio. Você está tendo um benefício agora. Lá na frente, você paga sobre tudo. O que quer dizer? Se você colocou os 12 mil em previdência, independente do quanto rendeu, você vai pagar também imposto sobre os 12. Se lá na frente você vai pagar imposto sobre tudo. Então, ele te dá um benefício agora e te come depois. Exato. E essa comida tem que ser literalmente ele te simulada come também. Depois, né? Nossa Mas ele vai te comer com força, assim, gente. Então, assim, pensa, no VGBL, caso você decida por fazer, isso também tem que ser levado em consideração. Lá na frente, ele vai tributar só o que rendeu. No V lá de vida. No P, ele vai fazer uma vista grossa, digamos assim, né, para tua renda tributável agora, mas lá na frente, na hora de receber esse benefício, ele vai te cobrar por 100% do dinheiro que você tiver e que você for receber, seja mês a mês, seja de uma tacada só. E aí importa a nova regra. A nova regra, gente, é que sempre existiu, além de PGBL e VGBL, regressivo e progressivo, que é o tipo da alíquota que vai cobrar. Então, se você escolhe uma tabela regressiva, você no começo pagaria 35% de imposto, é o maior imposto que tem, mas depois de 10 anos você pagaria 10%. Isso é regressivo. Progressivo, segue a tabela progressiva que a gente falou antes, que vai aumentando. Então é 15% na fonte e o resto ajusta na tua declaração. A gente não vai entrar no mérito agora, porque não dá tempo. Mas o que mudou na legislação? Antes eu tinha que adivinhar. Quando eu tiver 65, 70 anos, vou querer fazer um resgate, então é melhor, eu já vou ter investido há 10 anos, vou fazer uma regressiva. Não, vou fazer uma progressiva porque lá na frente eu não vou ter renda, vou ter só essa renda. Enfim, você faz alguns cálculos imaginando como é que vai estar a tua vida lá. Aí veio a legislação agora em 2024, janeiro de 2024, dizendo, não precisa mais adivinhar. Pode escolher quando você for resgatar. Essa é a diferença. Você pode escolher entre progressivo e regressivo. Só lá. Não precisa mais não tomar precisa essa decisão agora. Faz muito mais sentido. Muito mais sentido, até porque não altera em absolutamente nada. 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 Então, assim, joga esse problema lá pra Jéssica e pro Yuri do futuro. Você não sabe o que vai acontecer lá na frente, Ana. Você muda de uma semana pra outra, imagina que anos. E outra, você não sabe também exatamente quanto você vai receber e qual será a regra de tributação daqui a 20 anos. Putz, cenário. Eu tenho uma certeza. Vamos estar pagando mais imposto, gato. Com certeza. Nossa, isso é fato, assim. Nunca muda. Só aumenta. Acabou de aumentar, né? Só aumenta. Só uma desgraça. E temos dúvidas do Telegram. José falou assim, eu comprei errado 500 ações de uma empresa. Mas ele vendeu no mesmo dia. Quando ele percebeu, ele já cataplau. Pelo mesmo preço de compra e venda. Preciso pagar algum imposto? Quando a gente tá falando, então, de ações, pra todo mundo estar na mesma página, estamos falando de bolsa de valores, tá? E aqui, bolsa de valores brasileira. Quando a pessoa compra e vende, ou vende e compra, que na bolsa dá pra fazer o contrário, no mesmo dia, o mesmo ativo, tudo no mesmo, que a gente diz, tudo mesmo, isso é considerado um day trade. Então, se acontece ali, tem uma alíquota de 20%. Ele falou que foi exatamente pelo mesmo valor. Então, se ele comprou e vendeu exatamente pelo mesmo valor, isso é difícil de acontecer, tá? Porque a gente tem taxas envolvidas, a gente vai ter imposto retido. Sim. Então, no final das contas, provavelmente tem uma diferencinha. Se tiver uma diferencinha, e se essa diferença for positiva, tem que pagar imposto. Sobre tudo, sobre o que rendeu. Só sobre o rendimento, Então, só sobre o lucro. Se nessa compra e venda ele ganhou, tipo, R$1, então ele vai pagar imposto sobre esse R$1. Que é de 15%. De 20%. Como virou day trade, virou 20%. Deixa eu mandar mais uma que vai ser... Simples não também. é igual, mas é a Andréa que mandou aqui. Vendi menos de 20 mil reais em ações. Tenho que pagar DARF? Se sim, como calcular? E também como colocar na hora da declaração do imposto de renda que foi prejuízo? Obrigado, assinado Jéssica. Vamos lá. Então, assim, se a gente tá... Porque na Bolsa Brasileira existe uma isenção. O que é isenção? É quando não precisa pagar imposto. Então, mesmo se a pessoa tem lucro, ou seja, se ela comprou por menos e vendeu por mais, teve lucro. Mas se ela vender até 20 mil no mês, com lucro,
não precisa pagar imposto se isso for ações. Tá. Até aí, ok. Mas pelo jeito que ela pediu, O negócio deu aquela vermelha. deu prejuízo. Então, neste caso, para não ter prejuízo dobrado, tem que lançar o prejuízo na declaração. Isso aqui é muito importante. Não tá entre os critérios que obrigam a declarar. Não tá. Então, ela, só por isso aqui, só por esse relato, se foi só isso que aconteceu, ela não estaria obrigada a entregar a declaração. Porque ela vendeu menos que 20 mil, isso já não obriga mais a entregar, só que ela teve prejuízo. Acontece que se ela quiser aproveitar o prejuízo, e atenção que isso não tá na lei, tá? Mas já confirmei com a Receita Federal, tenho documentos da Receita Federal dizendo isso. Se ela quiser compensar prejuízo, precisa declarar. Mesmo não obrigada a declarar. Então quer dizer que fica tipo no caderninho da Receita. Ah, você tomou pau aqui, levou aqui, isso aqui lá. Somando, você tomou aqui, ó, 10 mil reais de prejuízo. Só que depois você começou a ganhar. Então você pode descontar daquele prejuízo porque você ganhou depois. Exatamente. Mas eu fiquei com uma dúvida, professora Jéssica. E às vezes é difícil a compreensão. Se a pessoa comprou uma ação e nem vendeu, ela já não é obrigada a declarar pelo simples fato de ter comprado? Não, isso mudou. Até 2023, a legislação dizia: investiu R$1 na bolsa, comprou qualquer coisa, mesmo que tenha vendido tudo e tal, obrigado. Em 2023, a legislação mudou. Então, no caso, novo. Ano Atenção, passado, novidade, tá? hein? Não, e que bom, porque era, assim, você só comprou, comprei, houve até o caso do Nubank, lembra? Que a gente falou bastante sobre Do isso. pedacinho da O Nubank. pedacinho que ninguém nunca teve ações, aí de um dia pro outro foram centenas de milhares de pessoas E foi por lançadas. causa disso que a Receita veio e mudou. Acredito que sim, imagino que sim. Porque daí, Fácil. assim, era muita gente que tava entrando na bolsa só com um pouquinho de valor e só Obrigado comprando a e declarar. tal. E aí tava obrigado a declarar. E a Receita falou, porra, eu não quero tua declaração. Até porque se você é obrigado a declarar e não declara, você vai tomar bomba, assim. Você ia ter que é pagar. um desincentivo muito caro. grande, porque é um negócio muito pequeno pra nada, entendeu? Exatamente. Entendi. Então, assim, comprar ações saiu daquela lista de necessidades que te obrigam a declarar. Exatamente. Agora existe, a bolsa ainda é um dos critérios? Legal. Sim, mas tem que ter vendido. Ótimo. Se só comprou, Não precisa. não. Mas se vendeu, eles colocam lá um limite, tá, gente? Mas eu quero que você fique muito atento a isso. Se você vendeu mesmo que no prejuízo, tudo que você teve de venda foi no prejuízo. Declara, porque senão vai ser prejuízo dobrado. Porque você não pode aproveitar para compensar do caderninho aí que você falou da Receita, não pode usar essa compensação se você não colocar na declaração. Então, explica pro povo o que é essa compensação, porque a pessoa, né, tá lá na vida dela, não vale a pena investir, até porque eu vou ter que pagar, bababá. Mas é legal explicar que se de repente você tiver um prejuízo, pode ser não, você vai ter um desconto na hora de pagar o imposto. Ô professora, não é mais ou menos assim? Eu tive 10 mil reais de prejuízo, né? Aham. Aí eu deixo anotado lá no caderninho. Só que depois, nas operações futuras, eu tive 5 mil reais de lucro. Opa, ainda não tenho que pagar porque eu tava com 10 em haver. Aí eu tive mais 3, foi pra 8. Opa, ainda não tenho que pagar porque eu não alcançou os 10. Aí alcançou 10. Quando alcançou 10, dali pra frente eu teria que pagar naquele valor que excedesse os 10 que eu já tinha tido de prejuízo no passado. Exatamente. Ainda tem uma aula específica dentro da Me Poupe Mais pra gente explicar isso em detalhes. Aliás, a gente teve alunos beta-testers que, inclusive, deram as melhores referências para as aulas da professora Jéssica, assim, disparada, uma das melhores professoras, assim. Então, eu sou uma reles mortal. Aqui quem manda são os mepoupeiros, e eles que disseram se a aula tava boa ou ruim, porque eu sou uma pessoa conflitada, não posso fazer esse tipo de avaliação. Boa. Voltando. Dito isso, dando um spoiler da aula, eu chamo o prejuízo de a mochila da Bolsa de Valores. Porque é como se você colocasse uma mochila, e aí você vai ficar com essa mochila eternamente, até você esvaziar tudo que tá na mochila. Então esse é o exemplo do caderninho, é a mesma coisa, só que eu chamo de mochila, até pra ficar lúdico, né? Então você tem que, passou um ano inteiro, você não teve lucro suficiente pra gastar todo aquele prejuízo. Na outra declaração, vai acompanhar você pro resto da vida. Não vence, vai tem mais levar uma dúvida. junto. E se é pra cada tipo de renda eu tenho uma mochilinha diferente? Por exemplo, eu posso compensar o prejuízo da bolsa e abater isso assim como é o PGBL, de repente na minha declaração e no imposto a pagar lá do meu emprego? Não, nada a ver uma coisa com a outra. Lembra que no começo aqui a gente falou... Isso é um absurdo. Eu quero mudar a lei agora. É porque o imposto, quando a gente fala assim de imposto de renda, existem vários com
códigos de receita diferentes. Então, quando a gente fala da bolsa, é 6015. Bolsa brasileira é 6015, código de receita. Você precisa saber isso? Nesse momento, talvez não, mas guarda que é importante para a informação. Quando a gente fala de pagamento na declaração de imposto de renda, é outro código. Então, receitas não se misturam, laranjas não se misturam com bananas. Então, quando a gente fala de bolsa de valores, ou você tem que pagar durante o ano, ou você não paga. Na declaração, a parte de bolsa nunca vai interferir no teu valor a pagar ou a restituir da declaração. Entendi. Não interfere. Jéssica, o que mudou nas regras de tributação do imposto de quem tem investimento fora do Brasil? Tenho falado cada vez mais sobre isso, até porque é a maior taxa de juros americana dos últimos 23 anos, então, de fato, a gente tem boas oportunidades, inclusive em renda fixa fora do Brasil. Mas o que mudou? Porque, assim, investimentos em renda fixa fora do Brasil, que são os ETFs, todos têm dividendos. Vai ter que pagar agora imposto sobre dividendo fora do Brasil? Pois então. Quando começa assim, não é bom. O que acontece? Essa realmente é uma legislação muito nova, tá? É agora do finalzinho de 2023, então ainda está sendo discutido muitas coisas de como que vai funcionar na prática, até porque a Receita Federal ela vai ter que dar uma adaptada no programa, tá? Por quê? Vamos lá, como é que era e como é que ficou, para ficar mais claro essa comparação. Quando a gente falava de investimentos de bolsa, fora, no exterior, tá? Agora esquece Brasil, a gente tá falando de fora do Brasil. Fora do Brasil, a gente podia vender com lucro e essa venda ser de até 35 mil no mês. E a gente não ia pagar imposto. Então, todo mundo estava nesse mesmo barquinho. 35 mil em vendas no mês, não pagava imposto. Ainda que esse dinheiro ficasse fora do Brasil. Ainda que ficasse fora. Porque daí a gente, aqui nem aqui, né? Essa Bolsa Brasileira, a gente vendeu, tem que pagar ali na hora que vende. Tem que pagar se tivesse lucro, né? Lá também. Mas até 35 mil não. Então, o pessoal se organizava para ficar dentro da isenção e ok. E isso em relação, então, a vendi e tive lucro. O que mais a gente tem de exterior? A gente tinha, né? De exterior, a gente tinha sobre dividendos que a gente recebia. Tanto de BDR, que é quem investe aqui no Brasil em alguma coisa fora, quanto diretamente do exterior. Como é que funcionava de BDR? Receber um dividendo de BDR ou o dividendo direto dessa ação do exterior ali, você tinha que pagar não, mas você tinha que colocar isso no Carnê-Leão, que a Nath até falou antes, tá? É um programinha online e tal, tinha que colocar lá. O que mudou com essa nova legislação? Várias coisas, mas aqui a gente vai citar a principal delas, que é a isenção dos 35 mil, você foi com Deus. Não existe mais, entendeu? O leão comeu. Então, se você investir 1.000, já foi. Se você investiu, vendeu com lucro tributável. Nem que seja R$100. Nem que seja R$1. E dividendo? Investiu, teve dividendo, tributa também. Tributa também. Tributa também. Importante. Os 35 mil se foram com Deus, mas eles colocaram alguma coisa para compensar. O prejuízo. Então, antes, a gente só podia compensar prejuízo com lucro, é a nossa mochilinha da Bolsa de Valores brasileira. Agora temos uma mochilinha do exterior também. Tá? Então, agora tem uma mochila para a gente compensar também prejuízo e lucro do exterior. Isso não era permitido até 2023, porque a gente tinha isenção. Isenção se foi com Deus, deram um prejuízo para amenizar o rolê. E a outra mudança que você estava me explicando é que eu não preciso mais fazer o Carnê-Leão mês a mês. Exatamente. Certo? Porque, por exemplo, ETFs de renda fixa tem dividendo todo mês. Então, nesse caso, quem fez lá esses investimentos e recebeu os dividendos em 2023 deveria ter feito o Carnê-Leão, ainda que não pagasse imposto, certo? Perfeito. Agora eu não preciso mais fazer Carnê-Leão, porque eu vou declarar isso só em 2025, ou seja, os dividendos que caíram na minha conta agora, vou declarar no meu meu encontro anual com o leão. Exato. Lá em 2025. Mas eu vou ter que pagar imposto sobre os meus dividendos. Então, como a declaração ela se chama declaração de ajuste anual, e isso vai ir para dentro da declaração, a gente ainda não sabe como é que vai funcionar, porque não tinha campo específico para isso no programa. Entendi. Então, ainda não sabe se vai conseguir, o que vai conseguir fazer, se necessariamente vai ter que pagar imposto. O que está na legislação é 15%. Teve lucro? 15%. Dividendo? 15%. Aquela que tá, aluna ansiosa. Mas eu acho que tem mais uma questão que também não, talvez pode não estar clara, que tem o boletim do Biden, né? Que eu até explico num vídeo recente lá do YouTube. Que antes mesmo do dividendo pingar na nossa conta, o governo americano pega 30% sobre os dividendos. Leão não é só brasileiro, né, gente? É Lion. Esse é o King of Lion mesmo.
E aí você tava me explicando que tem também a regra de não haver bitributação. Exatamente. Então, se ele tá me comendo 30 de lá e o Brasil tá me cobrando 15 daqui, então eu vou conseguir também reaver Compensar. essa grana lá na frente? Reaver provavelmente não, né? Porque, Mas não, é 30 não, sub mas- 15, como assim? A gente vai até o limite, né? Eu não vou falar aqui com certeza, porque eu realmente Tá. não vi sobre isso. Não Tá. vou afirmar. Mas, a princípio, o que pode fazer? Compensar também. Porque o acordo, a menos que mude, né? Agora que mudou a lei, pode ser que mude alguma coisa. Mas, a princípio, existe um acordo de não bitributação com alguns países, dentre eles os Estados Unidos. Então, o que a gente tributa fora, não tributa aqui. O que tributa aqui, não tributa fora, enfim, né? Então, quando a gente traz para dentro, tem um campo específico na declaração que é pra gente dizer quanto de imposto foi pago no exterior. Então, a gente pega lá, normalmente, se a pessoa investe, por exemplo, pela Nômade, né? Uhum. Investe lá pela Nômade. A Nômade vai te dar um relatório dizendo tanto foi de rendimento, tanto foi de imposto. Vem um relatório bonitinho para você utilizar no imposto de renda. Uhum. E aí, com isso, você vai ter que informar nos campos certos. E aí, pode ser que tenha que pagar imposto, pode ser que não. Tá? Mas isso vai ser fácil. na declaração de 2025. Dito isso, se você quiser saber mais, pode seguir a Jéssica, seu Instagram, Jéssica. D3 Contadora. D3. D de dado, 3 de 3 Marias. Tem o D2, Tem vai o manter o D2, respeito, tem a agora D3. D3, mas É, paga a Contadora, contabilidade, nossa paga o imposto de professora do renda. Me Poupe Mais, a plataforma de educação financeira, educação de vida, porque é muito mais do que isso. Em breve, em março, para você conseguir, de fato, tirar os leões da sua vida e as minhocas da sua cabeça. Ela tá até com o leão no peito, olha isso, ó. gente. O leão no peito da contadora. Matei e coloquei no pescoço. Nossa, heroína. Tem Kings of Leon? Leon? Tem, Kings of Leon é o clássico do programa tributário, né? Só que Primo, né, do detalhe, leão. é Leon, não é Lion, tá?